O Ação FURG de hoje vai conversar com os professores Cristiane Ogrodowski, que é coordenadora adjunta do curso de Engenharia Química da nossa universidade, e com o professor Renato Pereira Filho, que é professor do curso de Engenharia Química. Nós vamos, nesse primeiro momento, conversar um pouco sobre o cinquentenário do curso de Engenharia Química. 50 anos de história. Professora, seja bem-vinda, professor também. Obrigado. Vamos conversar um pouco sobre essa história. Como é que tudo começou, as grandes conquistas que o curso já teve e as perspectivas do curso para os próximos anos. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Péricles. É um prazer novamente estar com o senhor no programa, para nós podermos falar um pouco então do curso de Engenharia Química. Eu sou coordenadora adjunta do curso de Engenharia Química, entrei agora como coordenadora adjunta nessa última eleição com o professor César Augusto da Rosa, que é o coordenador, o qual eu estou representando hoje aqui. E o professor Renato é o professor do curso de Engenharia Química, então, há 20 anos. 20 anos. 20 anos. E ele vai nos ajudar a contar um pouquinho dessa história do curso aí de 50 anos. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. O curso de Engenharia Química, ele nasceu dentro da Escola de Engenharia, né, pelo anseio da região de formar profissionais habilitados para trabalhar na área química, porque sempre houve em Rio Grande o envolvimento da então refinaria de petróleo Ipiranga com o desenvolvimento da faculdade, na realidade com a Escola de Engenharia Industrial, né? A gente sabe que a Escola de Engenharia Industrial começou pela movimentação das forças vivas do município e houve uma participação muito grande dos profissionais da então refinaria de petróleo Ipiranga. Inclusive eles participaram como professores das primeiras turmas, ainda enquanto a Escola de Engenharia tinha aula lá na biblioteca pública, né? E aí os primeiros cursos eram cursos da área de engenharia industrial, e aí houve a necessidade de aprofundar ou especializar a engenharia em termos da área de química. Por quê? Porque o refino de petróleo é uma área clássica para a engenharia química, né? Muita gente confunde o que um químico faz, o que um engenheiro químico faz, né? O engenheiro químico é o profissional que trabalha com transformação química em larga escala. Onde houver transformação química, o profissional de engenharia química vai estar habilitado para trabalhar. Isso envolve, por exemplo, a área de refino de petróleo, tratamento de água, tratamento de efluentes, produção de plásticos, produção de matérias-primas, até usos mais avançados da engenharia química em geral. O nosso curso, né, ao longo desses 50 anos, tem formado profissionais que se entram no mercado, né, trabalhando em empresas de início na própria região, na própria refinaria de petróleo e depois nas indústrias de alimentos da região e também na Petrobras, por exemplo, e outras grandes empresas, inclusive do polo petroquímico. Uma das grandes conquistas nossas ao longo desses 50 anos tem sido o comprometimento com a formação de profissionais de engenharia química. Na realidade, o nosso curso sempre teve uma preocupação muito grande, e foi sendo passada de geração em geração essa preocupação de habilitar profissionais para trabalhar na área de engenharia química. A grande conquista que a gente tem ao longo desses 50 anos foi isso. E agora, recentemente, nós conseguimos alcançar a aprovação do curso de mestrado em engenharia química do programa de pós-graduação em engenharia química. Né? Então, isso também é uma grande conquista, mas não haveria essa conquista se não houvesse um comprometimento com uma formação sólida de profissionais de engenharia química ao longo desses 50 anos. Tanto é que nós já estamos formando agora, em abril teremos a colação de grau da 70ª turma de engenheiros químicos. É uma história. E hoje, o profissional... Porque, na verdade, algumas profissões elas sofrem, em alguns momentos históricos,
um certo abalo, digamos assim, em termos de fluxo de interessados, etc. Não é o caso da engenharia química. A engenharia química, ela forma profissionais que trabalham em indústrias muitas vezes sujeitas a variações do mercado econômico financeiro. Então, existem oscilações sim. Só que o profissional de engenharia química não só habilitado a trabalhar nesse tipo de mercado, mas também em indústrias ou empresas e até na própria iniciativa própria, né? Até como autônomo, né? E então isso permite que ele tenha a possibilidade de se encaixar no mercado. Só que o que acontece? Vários produtos químicos são usados como índice de medida do desenvolvimento econômico-financeiro. Então, por exemplo, consumo de papel e celulose, consumo de ácido sulfúrico. Então, em geral, quando um determinado ramo da economia vai mal, outro ramo da economia consegue se salientar. E muitas vezes os profissionais de engenharia química acabam migrando de área, sempre conseguindo se colocar. Na realidade, hoje a gente tem um panorama muito positivo. Recentemente a gente teve um programa de trainees das indústrias de fertilizantes, que nós tivemos um grande número de alunos que foram chamados para participar do programa de trainee de uma das indústrias de fertilizantes da região, né? Nós estamos num polo de fertilizantes. A gente tem profissionais nossos já formados que estão se adequando a trabalhar, inclusive, no polo naval. Por quê? Porque o polo naval envolve a área de meio ambiente e a parte de tratamento de superfícies, por exemplo, a parte de preparo das chapas e pintura, combate à corrosão. Muitos profissionais nossos estão se habilitando a trabalhar e já estão trabalhando no polo naval. E nós sempre temos a possibilidade de encaixar os nossos formandos. Nós temos, na realidade, formandos distribuídos ao longo de todo o Brasil, né? Mas a gente observa que há uma penetração, sim, desses profissionais na área de atuação da engenharia química. Por ano são 2 turmas? Não, nosso curso é anual. Anual. Então, quantos são os formandos, em média, anualmente? Em média, nós temos em torno de 45 formandos. Geralmente é esse número, mas claro, tem uma oscilação dependendo da turma, né? Mas entram 50, 60 alunos e se formam em média 45 alunos a cada ano. Então nós temos aí no mercado em torno de 45 profissionais, né, formados por ano. E, na verdade, essa história que o professor Renato resgatou agora, contou um pouquinho para nós, vem, na verdade, dar um embasamento para o envolvimento da engenharia química no cenário atual também na região de Rio Grande. Bem como o professor Renato falou, o desenvolvimento da região que a região está passando com a questão do polo naval, né, aqui em Rio Grande. Isso, na verdade, para a engenharia química, para o curso de engenharia química é muito positivo, porque os nossos alunos estão se colocando muito bem nesse mercado, nesse desenvolvimento todo que está acontecendo aqui na região. E nós, dentro da FURG, enquanto professores, enquanto administradores e formadores também desses alunos, nós também conseguimos contextualizar a engenharia química muito bem perante, né, ao que nós estamos fazendo, o que nós estamos desenvolvendo. A engenharia química está presente na criação do Parque Científico e Tecnológico do MAR, que é o Oceantec, que é uma iniciativa da universidade, né, e na qual um dos ramos, uma das linhas de atuação está muito presente a engenharia química. Então nós estamos atuando em várias frentes, em várias ações também junto à universidade e estamos nos colocando então à frente a todo esse desenvolvimento de uma forma muito positiva. Eu acho que isso aí só vem a colaborar com o curso, com o crescimento do curso, vem colaborar com a expansão do curso e por isso também a necessidade da criação do curso de mestrado, frente a toda essa demanda e a toda essa necessidade que a região vem
demandando, né, com relação aos engenheiros químicos e com relação ao profissional que nós estamos formando aqui na FURG. Então, na verdade, são profissionais com formação, como o professor Renato disse, que podem atuar na parte de revestimentos, na parte de proteção, na parte de meio ambiente, e que o profissional realmente está saindo da FURG e ele está tendo uma oportunidade muito presente. Não só nossos alunos saíam muito daqui para poder se colocar no mercado. Agora não, agora o mercado nosso aqui está absorvendo o nosso aluno, o nosso profissional formado, né? Então está um momento muito positivo. Então, realmente é uma demanda muito positiva para os profissionais que nós estamos formando aqui, de engenheiros químicos, né? E a seleção para o mestrado, quando é que vai acontecer? Bom, o mestrado agora o professor Adriano no próximo bloco vai falar um pouquinho, mas ele já aconteceu, ele foi aprovado ano passado e já aconteceu a seleção, a matrícula já ocorreu e as aulas já... Nós tivemos a aula inaugural do programa no dia 15 do mês de março, que foi na conferência, durante a segunda conferência internacional que ocorreu na FURG, né, nesse período, durante a Feira do Polo Naval. No Navitec? No Navitec, que foi o evento que aconteceu no SIDEC. E a aula inaugural foi realizada com um professor dos Estados Unidos, da Universidade de Illinois, falando, dando, né, a aula magna em relação aos conceitos fundamentais da engenharia química nesse evento. Então, as aulas já começaram e agora o professor Adriano depois vai falar, tem um cronogramazinho assim, de atividades que já começaram a ser implementadas a partir do mês de março. A área de concentração do curso? Do mestrado, nós temos duas linhas de pesquisa, uma de termofluidodinâmica e uma de desenvolvimento de processos químicos e biotecnológicos, que está muito presente, né? Então, sim, todo esse contexto aqui que Rio Grande está passando. São duas grandes linhas e esse programa ele foi aprovado pela CAPES, né? Então tem a chancela da CAPES com relação à sua implementação. Quantas vagas por turma para ingresso no mestrado? Então, nós abrimos o mestrado com 10 vagas. Uhum. Nós temos 10 professores permanentes no programa e que estão divididos nessas duas linhas, né, que eu citei agora, e aí nós disponibilizamos 10 vagas, uma vaga a princípio para cada professor, e nós conseguimos selecionar e matricular 10 alunos, então, e temos 2 alunos aí suplentes, porque a procura foi grande, então nós conseguimos ainda selecionar alguns suplentes para o programa. Então nós temos 10 matriculados e 2 suplentes. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos conversando com o professor que coordena o programa de pós-graduação em Engenharia Química, o professor Adriano da Silva. Ao professor Renato, que nos deixa nesse bloco, nosso agradecimento pela presença. Muito obrigado. E a professora Cristiane vai continuar conosco. Um instante só e voltaremos.